Eu acho que eu estou sendo batizado com a unção da Andresa, do choro, então tem que me segurar aqui. Minha filha, irmãos, tocou a empresa sozinha. Uma equipe maravilhosa trabalhando lá também. Mas uma menina de 16 anos ficar aqui para tocar um restaurante, né, Aline? Segurou o pandeiro. Cheguei aqui, ela estava só o cacareco, tadinha. Te amo, filha. Irmãos, eu fui para lá e a sensação que eu tive é que Deus pegou a minha vida e colocou dentro de um liquidificador, sabe? Bateu para todo lado e espremendo. Falei, beleza, voltamos. E uau, cheguei aqui, falei, agora estou... Aí eu não sabia que Deus ia colocar eu na moenda essa semana ainda. Falei, você acha que triturou já o suficiente? Agora você vai passar pelo triturador. Então eu estou muito encorajado, temeroso por aquilo que Deus vai fazer nesses dias. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 8. Quero tentar ser o mais breve possível. Não, mentira. Aliás, eu vou falar para você, viu? Você deu uma esticada também boa. Você também, tá vendo? Tá debaixo da unção. Ó. Como que eu vou falar 40 minutos? Ficou falando 1h20 quase. O Lucas é uma benção, não é uma benção? Como é? Amém. E a Karina também. Né? Eu vou falar uma coisa para você, viu? Irmãos, o tema da mensagem hoje é lidando com os processos de Deus. Lidando com os processos de Deus. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Vou ler novamente. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre como que a gente lida com os processos da nossa vida. Você sabe que durante toda a nossa vida, nós vamos passar por diversos processos. E quando eu estou falando aqui, não estou falando de processo judicial. Eu estou falando de processos de aprendizado. Processos de aprendizado. Então, irmãos, existem alguns processos que nós vamos passar pela nossa vida. Alguns processos que nós vamos passar são consequência dos nossos erros. Toda vez que nós tomamos uma decisão errada, uma decisão equivocada, a gente sabe do resultado. O resultado é que vai dar ruim. Que no fim não vai dar certo, não vai ser legal. E quando isso acontece, quando isso chega, a gente começa a passar por um processo. Agora, esse processo, irmãos, quem é inteligente, ele aprende com o processo do erro. Quem é inteligente, ele não fica perseverando no erro. Ou ele não fica procurando culpados. Quem é inteligente não procura culpado. Uma pessoa inteligente não fica encontrando culpado para a consequência dos seus erros. Não. Quem é inteligente, ele procura em si a culpa pelo erro.
Então, irmãos, quando eu entendo que eu estou passando por um processo, consequência de um erro, e eu assumo a responsabilidade, eu passo a aprender com aquele momento, com aquele processo. Quem está entendendo? E em alguns outros momentos da nossa vida, nós vamos passar também por processos que eu chamo processos de transição. Processos de transição. O que é isso? É todas as vezes que você toma uma decisão na sua vida de mudança em determinada área. Por exemplo, quando você muda de casa. Quando você muda de casa, parece que a vida ela faz uma bagunça. Você vai transicionar de casa, você vai mudar de lugar. Então você precisa aprender de novo todo o processo de uma nova casa. Há momentos da nossa vida que, de repente, você pode ser promovido no emprego. Então você era um subordinado, agora você passa a ser um encarregado, você passa a ser um gerente, você é promovido. E quando você é promovido, você passa por um processo de transição. Por quê? Você estava acostumado a fazer aquilo, você estava acostumado a ir para aquele lugar, para aquele setor, fazer determinado serviço, e aí você passa pelo processo de transição. E também com o processo de transição, a gente precisa aprender. Nós precisamos saber lidar com esse processo de transição que nós passamos em diversas áreas da nossa vida. Uma pessoa é solteira, agora ela casa. Irmãos, e o casamento é lindo, não é lindo? Geralmente a cerimônia de casamento é maravilhosa. A noiva vem de branco, o esposo está ali esperando o noivo. É um momento maravilhoso, é uma grande celebração, é uma festa maravilhosa. E aí, irmãos, começa uma outra vida. E quando começa essa outra vida, você precisa transicionar a sua vida de uma vida de solteiro para agora uma vida de casado. Isso se chama transição. E nesse processo nós aprendemos muitas coisas. E a gente precisa saber lidar com um processo de transição. Irmãos, é muito comum a gente atender pessoas pós-casamento querendo abandonar tudo. Por quê, irmãos? Porque quando noivo, quando namorado, é tudo lindo. Você não encontra com a pessoa sem estar com os dentes escovados, sem estar com o cabelo penteado. Você nunca sentiu o cheiro do banheiro daquela pessoa. Você não sabe como aquela pessoa verdadeiramente lida com as finanças. Você não sabe como que aquela pessoa é num período de 24 horas. Então é muito comum, irmãos, eu já fiz casamento num mês e no outro mês o casal estava divorciando. Porque ele é assim, ele é assado, ele é... Porque não se submeteu ao processo de transição. Então, por isso, eu estou contando essas histórias para você entender que sempre na nossa vida nós vamos estar passando por um processo de transição. Ou melhor, nós sempre vamos passar por processos, seja ele consequência de erro, seja ela um momento de transição, mas nós sempre vamos passar por processos. Agora, existe um processo, que é um processo que Deus nos submete. Diga assim, processo que Deus nos submete. Então, irmãos, nós vamos passar por processos que o culpado não é seu, não é você, que a escolha não foi sua, que não é consequência de erro e que também não é consequência de uma transição. É um processo que Deus te colocou. Escute, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é isso que de fato nós fizemos.
Irmãos, entregar a vida a Cristo é dar a nossa vida nas mãos dele. Isso não é mais meu. Se eu pegar a minha Bíblia e eu der para o Silvano, a partir desse momento, a Bíblia não é mais minha. Se ele quiser vender, se ele quiser doar, se ele quiser rifar, se ele quiser ler, se ele quiser deixar abandonada, é dele. Agora escute, foi isso que nós fizemos ou não sabíamos que é isso que nós estávamos fazendo quando de fato nós entregamos a nossa vida a Cristo, Tião. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ela não pode ficar num campo de um ato religioso que você vem na frente da igreja e aceita Jesus. Não. Ela precisa ser algo que você entenda que a partir daquele momento, você morreu para você e você passou a viver uma vida para Cristo. E é difícil ouvir um amém nesse momento. E é isso que de fato nós fizemos. A escolha por Jesus é a escolha por uma morte pessoal. Eu escolho viver a vida de Cristo e não viver mais a minha vida. Então, irmãos, quando a nossa vida de fato está nas mãos de Deus, com certeza há muitos momentos da nossa vida que Ele vai nos submeter a processos. Irmãos, e nós precisamos entender isso. Por que Deus nos leva a passar por processos difíceis? Por quê, irmãos? Para provar a nossa fé, a nossa obediência e ajustar o nosso caráter. Escute, Deus vai provar a nossa fé, a nossa obediência e Ele vai ajustar o nosso caráter. Então, irmãos, todas as vezes que nós estivermos confortáveis na nossa vida, é possível que o Senhor queira provar a nossa fé, para ver se a nossa fé está ali mesmo, ainda está ali. Às vezes Deus ele vai provar a nossa obediência, pedindo para a gente fazer coisas que às vezes a gente não entende, irmãos. Eu estou repartindo uma palavra que Deus falou comigo essa semana. Então Deus ele vai provar a nossa obediência, pedindo coisas que a sua mente, o seu intelecto não compreende. Só que isso não é natural. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. E Ele vai ajustar o nosso caráter todas as vezes que nós estivermos nos desviando dos seus princípios. Ele ajusta o nosso caráter, irmãos, de todos nós. Todos nós. Porque, irmãos, sabe, quando nós estamos confortáveis diante do nosso próprio reino, é um grande perigo nós desviarmos o nosso caráter. Porque, irmãos, Davi, um homem de guerra, no momento que era para ele estar batalhando a batalha do povo de Israel, ele ficou confortável no seu palácio. Um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele ficou confortável no seu palácio, sendo que era o momento de ele estar em obediência a Deus, à frente de uma batalha. E foi exatamente no conforto do seu palácio que ele enxerga lá de cima a mulher que ele cometeria um adultério. Então, irmãos, escute. A gente conhece a história. Mas Davi, ele não teve como fugir ao processo de restauração do seu caráter. Deus o perdoou e o submeteu a um processo. E um processo doloroso, um processo difícil,
aonde houve na casa dele morte de filho, aonde houve dentro da casa dele estupro de filha. Quem está me entendendo? Então nós precisamos entender, irmãos, que tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que não é o diabo que está fazendo, mas é Deus que está nos colocando em um processo. Por mais doloroso que seja. Você está comigo aí, irmão? Escute, Jesus, o próprio Jesus, foi submetido a um processo difícil e doloroso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Versículo 1. Diz assim, Mateus 4:1 diz assim: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito. Quem que conduziu ele, irmãos, ao deserto? O Espírito. E para que, irmãos, que o Espírito levou ele para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Irmãos, imagina o Messias. O Filho de Deus. Que segundo Paulo escreve a Filipenses, um homem que se despiu da sua glória. Um homem que se sujeitou a ser homem, mesmo sendo Deus. Jesus se submeteu a ser homem, mesmo sendo Deus, para mostrar para mim e para você que é possível. E o que o Senhor faz com ele? Diz que conduz ele ao deserto. Irmãos, ele não conduziu ele ao deserto para ele jejuar. Não. O Espírito Santo não conduziu Jesus ao deserto para jejuar. O Espírito Santo conduziu ele a esse processo para ser tentado pelo diabo. Por isso ele jejuou. Deus não deu uma ordem para ele, vai para o deserto e jejua, não. Eu vou te levar ao deserto. Por quê? Porque você vai passar por um processo. Irmãos, Jesus também foi testado na sua fé, na sua obediência. Ele só não precisou, irmão, ser ajustado no seu caráter, porque não houve pecado em Jesus. Então, irmão, se Jesus, o Filho de Deus, nós conhecemos também a passagem do Getsêmani. Jesus, irmãos, estava sendo submetido a um processo doloroso. E sabe, irmãos, o que nós vemos hoje? Nós corremos da dor. Nós não aceitamos mais o processo da dor. Nós não aceitamos. Hoje, irmãos, nós temos remédio para tudo. Nós temos remédio para dor de unha, dor de dente, dor de cabeça, dor no cabelo, dor no sovaco. A gente tem para dor no coração, para dor nas emoções, para dor do choro, para dor da tristeza, para dor disso. Ninguém mais sabe lidar com a dor. Ou seja, nós não sabemos mais lidar com processos. Por quê? Porque hoje sempre tem um jeito de pular o processo. Irmão, mas os processos de Deus ninguém burla. Hoje, irmãos, as pessoas não sabem mais passar pelo processo do luto. Elas querem um remédio para ela poder passar o processo do luto. E não adianta, irmãos. E aí a gente traz essa realidade para a igreja. A gente traz essa realidade para o mundo espiritual. A gente não quer se submeter aos processos, irmãos. Os processos nós precisamos passar. E o seu processo é seu processo. O meu processo é o meu processo. Por isso, irmãos, nunca julgue alguém por estar passando por um momento.
Pode ser Deus que está tratando com a vida dele. Irmãos, e tem um erro que nós cometemos. É ajudar, ou melhor, atrapalhar as pessoas que estão no processo de Deus. Há momentos que ajudar é atrapalhar. É porque nós temos um coração de que, olha, tadinho, o que o irmão está passando, tadinho, vamos lá socorrer, mas se é um processo de Deus na vida dele, nós não podemos abortar o processo. Ou, irmãos, tem um momento que nem a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que passar pelo processo. Quem está me entendendo? Agora, o que eu quero compartilhar com você? Que para nós, para nos levar a outro nível, nós precisamos ser provados. Para Deus nos levar a outro nível, nós vamos ser provados. Todo crescimento dói. Muitas vezes seremos esmagados até que saia de nós o melhor azeite. Todo crescimento dói. Avançar um nível vai doer. Muitas vezes você vai ser esmagado. Irmão, mas é mais fácil a gente vir no culto da vitória. Mas graças a Deus que aqui não tem o culto da vitória. Não tem o culto do milagre. A igreja é um ambiente de milagre. A igreja é um ambiente de vitória. Então, irmãos, nós precisamos saber disso, que Deus ele vai querer extrair de nós o melhor azeite. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas para se extrair o melhor azeite da azeitona, ela passa 3 vezes pela moenda. Então, irmãos, às vezes nós vamos ser esmagados por Deus. E a gente não quer dizer um amém para isso. Porque nós vivemos uma cultura que prefere escapar dos problemas do que lidar com os problemas. Tanto é que a gente tem uma igreja hoje que ora e prefere que a igreja vai ser arrebatada quando chegar a tribulação. Você acha que é para isso que Cristo está nos preparando, para escapar dos problemas? A hora que o bicho vai pegar mesmo, que a igreja tem que estar aqui e a gente quer ir embora. E aí a gente leva isso para a nossa vida. Irmãos, não existe vida de boa. Deixa eu te falar, não existe vida de boa. Ah, mas o irmão está de boa. Vai viver a vida do irmão, vai ver se ele está de boa. Mas olha o carro do irmão. Ah, irmão, vai ver o tamanho do preço da parcela do carro do irmão. Ah, mas olha o tênis do irmão. Vai comprar o tênis do irmão, ué. Vai trabalhar igual o irmão trabalha. Eu quero compartilhar com você como lidar então com esses processos. Primeira coisa que nós precisamos, irmãos, é discernir. Diga comigo, discernir. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 16. Versículo 21. (16, 21) diz assim: o sábio é conhecido por seu discernimento. Palavras agradáveis são convincentes. O sábio, ele é conhecido pelo seu discernimento. Irmãos, nós precisamos buscar isso de Deus. Escute. Nós precisamos orar e buscar isso de Deus. O que? Discernimento. Porque sem discernimento, irmãos, nós andamos como uma cobra cega. Então, se nós não entendermos o momento que nós estamos vivendo, não iremos conseguir lidar da forma correta. O que você está passando hoje? É fruto do seu erro? É fruto da sua transição? Ou é um processo que Deus está te submetendo? Escute, preste atenção nisso.
Isso é crucial para o restante da sua jornada. O momento que você está vivendo hoje é um processo consequência do seu erro, é um processo consequência de uma transição, de uma mudança, ou é um processo que Deus está te submetendo? Se você não discernir isso, você não vai saber como lidar com isso. Irmãos, essa palavra aqui, ela é uma pérola, ela é uma chave para a nossa vida. Porque tem coisa que a gente fala é o inimigo, e não foi, irmãos, é você. Tem coisa que a gente fala, mas eu acho que não era para mim. Não, é porque é o processo de transição. E a coisa, irmãos, que você está, eu não queria passar por isso, mas você vai ter que passar, porque é Deus que está te submetendo a isso. E aí não tem escolha. Será que você está compreendendo isso, irmão? Como Deus tem ministrado isso no meu coração? Primeira coisa que nós precisamos é ter discernimento. Discernimento é entender. Deixa eu entender o que está acontecendo. Sabe qual que é o problema? Nós saímos tomando atitudes na nossa vida sem entender o que está acontecendo. Discernimento. Discernir. O que é isso? É um tempo difícil? Foi uma decisão equivocada? Não, isso é que Deus está ensinando? Não, isso é fruto de um erro? Eu preciso discernir. Eu preciso entender. Porque se a gente não entender, se nós não discernirmos, nós não vamos saber como lidar. Faz sentido isso para você, irmão? Porque para cada um, irmãos, é uma história. Eu não posso falar para você que é um processo que Deus está estabelecendo na sua vida. Eu não posso dizer para você que isso é fruto do seu erro. Eu não posso dizer para você que isso é o processo de transição. Você precisa saber disso. Irmãos, eu escutei isso uma vez, eu demorei para entender. Você não pode ser analfabeto de si mesmo. Você não pode ser analfabeto de si mesmo. O que é um analfabeto de si mesmo? Ele não se conhece. Ele não conhece a sua própria vida. Então logo ele não vai conseguir discernir que momento que ele está passando. Então o sábio, ele é conhecido por quê? Pelo seu discernimento. Será que a gente não está buscando tantas outras coisas e está esquecendo do principal? Por quê? Porque o discernimento é como uma bússola, ele mostra onde nós estamos. E às vezes, irmãos, nós não precisamos saber para onde nós vamos, nós precisamos primeiro saber aonde nós estamos. Porque se nós não sabermos aonde nós estamos, como a gente vai calcular a rota de saída? Quando você vai colocar o Waze para funcionar, ele não encontra o destino primeiro, ele procura onde você está. E aí ele procura o destino, e aí ele calcula a rota. E assim é na nossa vida. A gente só vai saber recalcular a rota o dia que nós entendemos aonde nós estamos. E é o discernimento que vai trazer isso para a nossa vida. O discernimento é como uma bússola. A bússola não é para mostrar só o destino, é para mostrar onde você está. E é o Espírito Santo que vai trazer no seu coração aonde você está. Irmãos, quando Deus aparece para Adão no Jardim do Éden, ele não aparece apontando os seus erros. Ele aparece perguntando para Adão, Adão, aonde você está? E nós escutamos isso nesses dias. Não é que Deus não sabia onde Adão estava, é que Adão precisava saber aonde ele estava. Então o discernimento é como uma bússola. Sem discernir, nós vamos ficar andando em círculos e nós vamos agir de forma tola.
sem discernir, nós vamos ficar andando em círculos e vamos tomar decisões tolas. Então, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Então, em primeiro lugar, como lidar com os processos? Primeiro, eu preciso discernir qual é ele. Eu identifiquei, é um processo de Deus. E agora? Agora é o segundo passo. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter o quê? Fé. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Eu fico imaginando por que o escritor de Hebreus escreveu isso para essa igreja. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, existia um povo que chamava pelo nome do Senhor sem fé. Ele diz, precisa crer que Ele existe. Ou seja, tinha pessoas que clamavam pelo nome de Deus e não estavam crendo que Ele existe. Quantos aqui já ouviram eu dizer que muitas pessoas servem a Deus de forma folclórica? O que é servir de forma folclórica? É olhar para a Bíblia como se fosse a história do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato foi um bom escritor, maravilhoso, né? Fez Renações de Narizinho, um monte de coisa. Todo neto que nasceu, meu pai deu um livro de Renações de Narizinho. Mas as histórias dele não é de verdade. Foram contos para alegrar talvez a nossa infância. Se alguém é que sabe, né? Será que os mais novos hoje sabem quem foi Monteiro Lobato? Para aflorar as nossas imaginações infantis. Mas a Bíblia não é isso. E eu vejo o escritor de Hebreus dizendo assim, quem sem fé é impossível agradar a Deus, e quem quer se aproximar de Deus precisa crer que Ele existe. Ou seja, tem gente querendo se aproximar de Deus sem crer que Ele existe. É porque a gente acha que as coisas de Deus estão tão distantes, irmãos. Ah não, Deus não tem nada a ver com isso. Deixa eu falar uma coisa, Deus tem a ver com tudo. Deus tem a ver com tudo. Por quê? Porque tudo que foi feito por meio de Deus. Deus tem a ver com tudo. Irmãos, e nós, a igreja de Cristo, precisamos voltar a agir como quem crê e tem fé que Ele existe. Você crê que Ele existe? Então por que você está com medo do processo? Porque eu tenho que encarar o processo com fé. Por quê? Porque Ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, no meio do processo, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, Ele está comigo. Por quê? Porque assim diz a sua palavra. Ter fé não é não ter medo. Ter fé é acreditar que Ele está com você, mesmo quando você está com medo. É você acreditar que é Ele quem te sustenta no próximo passo. Oh, meu Deus! Oh, meu Jesus!
Como o Senhor é bom! Ter fé é saber que para Deus não há nada impossível. Ter fé é acreditar na sua palavra, ou seja, então, se Ele está me submetendo a um processo, o que eu tenho que fazer é me entregar mais ainda ao processo. Porque quanto mais eu me entrego ao processo, mais rápido eu sou aperfeiçoado pelo processo. A pior coisa, irmãos, que nós podemos fazer é demorar para obedecer. A pior coisa, a pior decisão que nós podemos tomar é demorar para obedecer. Porque enquanto nós estamos demorando para obedecer, nós estamos retardando o processo. E quanto mais eu me entrego ao processo, mais Ele me trata, mais Ele me transforma, mais Ele me reconstrói, mais Ele faz. Então, quando eu entendo, quando eu tenho discernimento que esse processo é de Deus, irmãos, e há uma loucura, porque o diabo vai ficar tentando falar toda hora. Não confia. Não confia. Tenha medo. Será? Mas será que eu fiz a coisa certa? Será que é Deus mesmo? Irmãos, quem permitiu o diabo tocar na vida de Jó? Quem permitiu? Nós temos medo de dizer isso, né? Quem permitiu o diabo de tocar na vida de Jó? Deus. Então Deus submeteu Jó àquele processo? Sim, foi ele. Não foi o diabo, irmãos. Posso falar uma coisa para você? Se você não dá legalidade, o diabo não pode fazer nada na sua vida. Porque um dia você entregou a sua vida para Cristo. Então, mesmo que você esteja sendo tentado a abortar o processo, lembre que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá o diabo ofereceu para ele pão, ofereceu para ele poder, ofereceu para ele reinos. Imagina você estar 40 dias e 40 noites jejuando e você ter autoridade para fazer pedras. Seria errado Jesus dizer isso para a pedra? Você acha que seria errado Jesus olhar, está com fome, olhar para uma pedra no deserto e falar: ah, pedra, eu sou Deus, você não está ligado. Vira pão. Ele fez isso, irmãos, com um pão virou muitos pães. Ele fez isso com um peixe, virou muitos peixes. Ele poderia ter olhado e falado: estou com fome, eu vou pegar um pãozinho dessas pedras aqui. Ele poderia ter feito isso? Teria um erro? Não. O que ele não poderia era se submeter à voz do diabo. Se fosse o Espírito Santo dizendo para ele, o que o Espírito falou lá o que Deus falou para Moisés lá no deserto? O povo está com sede. Tem pedra aí? Tem. Toca na pedra. Agora, irmãos, o que Jesus não podia é escutar a voz do diabo e se submeter a ela. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Porque todas as vezes que nós atendemos a voz do diabo, nós estamos abortando o processo de Deus na nossa vida. E o processo de Deus é para realinhar a nossa vida e reajustar a nossa rota. Então nós precisamos de fé, irmãos. Nós precisamos ter fé no que Deus disse. E Deus disse: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida.
Eu sou o seu pastor. Nós precisamos ter fé, irmãos, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós dizemos acreditar, nós precisamos aplicar na nossa fé. Escute, nós precisamos aplicar a nossa fé ao nosso conhecimento. Conhecer de Deus não basta, precisa ter fé. Por isso, o que vai te fazer um filho de Deus não é ler a Bíblia, é aplicar a Bíblia. É ter fé no que a Bíblia disse. É acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem está me entendendo aqui nessa noite? E por fim, terceiro passo, nós precisamos suportar o processo. Nós precisamos suportar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos discernir. Em segundo lugar, nós precisamos ter fé. Em terceiro lugar, nós precisamos suportar o processo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. Essa carta é Paulo escrevendo para o seu discípulo, seu filho na fé, dando orientações para ele, e ele diz assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Olha o que ele diz: meu filho, seja forte. Mas eu não tenho mais forças, pastor. Eu não estou conseguindo mais. Ele diz: seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, a força que você precisa para suportar vem de Deus. A força que você e eu, que nós precisamos para suportar o processo, irmãos. Ou seja, a força que nós precisamos vem por meio da graça que há em Cristo Jesus. Ele dá a todos o quanto quer. Então, irmãos, nós precisamos nos submeter, nós precisamos, suportar os processos. Porque não se engane, irmãos, todo processo é doloroso. Uma mãe, quando vai parir um filho, ela sofre muito. Mas ela precisa suportar, por quê? Porque ela sabe o que ela está gerando. Pega isso, ela sabe o que ela está gerando. O meu filho, a minha bênção, o meu propósito vai nascer. Então ela suporta muitas vezes 1, 2, 3, 8 horas, 10 horas de contrações. Por quê? Porque chegou o tempo, está chegando a hora. Quanto mais está doendo, é sinal de que mais a hora está chegando. Recebe essa palavra pela fé em nome de Jesus, meu irmão. Então o que eu preciso? Eu preciso ser forte. Eu preciso ser corajoso. Irmão, Josué estava prestes a entrar com um povo que caminhou 40 anos no deserto. E a primeira direção que o Senhor dá para ele é: medita nessa palavra de dia e de noite. Não se aparte dela. Então, Josué, seja forte e corajoso. Por que Deus disse para ele ser forte, ser corajoso? Por quê? Porque o processo não ia ser simples.
E se nós lermos as Escrituras, nós vamos ver que os processos não foram simples. Só que, irmãos, eu quero te pedir uma coisa. Não seja da geração que não suporta processos. Tem que suportar o processo. Não faça parte da geração de crentes cristãos que não suportam processos, que abortam o processo, que dão o seu próprio jeito para os processos. Não seja da geração que o barco balança, as pessoas pulam do barco. Não, continua no barco. Porque se Jesus está no barco, ele não vai virar. Se Jesus está no barco, não significa que o barco não vai balançar. Ele vai balançar, mas ele não vai virar. Essa é a palavra de Deus para nós. Suporte o processo, seja forte, corajoso. Há uma graça de Deus que está disponível para mim e para a sua vida, para que possamos suportar os processos, sermos fortes. O Senhor não vai bater na sua cabeça com uma varinha de condão e fazer uma mágica para te livrar do processo. Não! Ele vai te espremer, você vai passar pelo processo, mas você vai pisar em terra seca. Hoje minha esposa dizia assim, ela está trabalhando, irmãos, está acabando. Está acabando esse período de trabalhar de noite da Andresa. Posso ouvir um amém? Quem concorda comigo aí? Ontem eu estava no discipulado sozinho, hoje eu estou aqui sozinho, eu não gosto de estar sozinho. Não que minha filha não seja companhia, mas minha metade não está aqui. E ela falava assim, eu estou empolgado com a nova temporada. Mesmo estando no começo do processo, transfere essa fé para mim, por favor. Transfere isso para mim. Ela falou, eu consigo ver. Eu falo, meu Jesus, eu estou vendo. Porque ela vê. E como eu aprendi esse final de semana, se a gente não quer ouvir o Espírito Santo, ouve pelo menos a nossa esposa. É verdade. Tudo que ela falou que ia dar errado, deu errado. E não é praga, é Espírito Santo, né? Porque a mulher sábia edifica o lar, né, pastora? Quando a mulher dizer assim, não sei não, mano, já aborta a missão logo, evita, porque senão vai cair no processo, mas no processo do erro. Aí dá zica. Coloque-se de pé em nome de Jesus.